Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Abra o seu coração. Você que tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio. Eu transmito sempre a liturgia da palavra oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, aqui nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Essa é a liturgia de quinta-feira, 21 de setembro de 2023, é a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui. Como forma de simbolizar, eu estou vestindo vermelho. Um vermelho até surrado para mostrar o sofrimento que é aqueles que passam pelo martírio. É um sofrimento que nós não imaginamos, mas é um sofrimento, digamos, prazeroso, porque é Jesus que vai receber essa alma. Lembrem-se de Estevão, que foi martirizado, foi apedrejado, e quando estava morrendo disse que já via o céu. Então, certamente que ele não sentiu dor naquele momento. Estava vendo o céu e Jesus pronto para recebê-lo. Então a cor é vermelha, porque São Mateus foi martirizado. No rito da celebração temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos e o Ofício da Festa. Antífona da entrada. E de todas as nações fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Trecho de Mateus 28, versículo 19. Oração do dia. Ó Deus, vamos todos rezar e colocar as nossas intenções também. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano, o coletor de impostos, Mateus, para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1º ao 7º e do 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 19a, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão
Quinto A. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa, se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A proclamação é com Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor. Cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica, Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. À mesa com Jesus. Mateus 9, versículos do 9 ao 13. Quando os publicanos e pecadores se sentaram à mesa com Jesus, sua presença foi considerada uma desonra para o mestre de Nazaré. Sentar-se à mesa com alguém significa situar-se no mesmo nível que ele, entrar em comunhão com ele. Dize-me com quem comes e te direi quem és. Os publicanos ou cobradores de impostos eram judeus que, sob a ocupação romana na Palestina, davam-se ao servicinho sujo de cobrar os tributos repassados aos invasores da terra. É fácil imaginar com que apelativos eles eram tratados por seus compatriotas. Além do mais, por estarem em permanente contato com os cães romanos, os publicanos eram considerados ritualmente impuros, isto é, anátemas, intocáveis. No Evangelho de hoje, está claramente registrado que Jesus chegou ao extremo de convidar um deles, Levi ou Mateus, para integrar o seleto grupo dos 12. Mal ouviu aquele imperativo convite, segue-me, o publicano abandonou seu telônio e seguiu o mestre Jesus. E achando que a ocasião merecia uma comemoração, organizou um banquete em sua casa, com a presença de seus colegas de profissão. Eis o agudo comentário de Beda, o venerável que viveu entre 673 e 735 depois de Cristo.
Tentemos compreender mais profundamente o acontecimento aqui relatado. Mateus não apenas ofereceu ao Senhor uma refeição corporal em sua morada terrestre, antes preparou-lhe um banquete na casa de seu coração por sua fé e seu amor, como testemunha aquele que disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém escuta a minha voz e me abre, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Sim, o Senhor está à porta e bate quando ele torna nosso coração atento à sua vontade, seja pela boca do homem que ensina, seja por uma inspiração interior. Este episódio do Evangelho deveria ser suficiente para apagar de nossa mente qualquer expectativa de merecer, entre aspas, a visita de Deus em nossa vida. Deus não escolhe os bonzinhos, entre aspas, nem os honestos, entre aspas, para bater à sua porta. Ele vai à casa dos pecadores. É por eles que se fez pão e alimento. Claro, se alguém não se reconhece pecador e necessitado de perdão, automaticamente se exclui do banquete do amor e recusa a visita daquele que veio não para os justos, mas para os pecadores. Os justos não precisam de médico, já são justos. Os pecadores é que precisam. Agora, tem que se reconhecer pecador e se arrepender. Senão, não conseguirão a vida eterna. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Preparai uma mesa para mim. Salmo 23, versículo 5. Vamos agora aos santos do dia. Um deles é São Mateus, apóstolo e evangelista. A cor é vermelha, como eu já falei. Estamos no ano A. É o ano em que a ênfase maior nas leituras do Evangelho cai sobre o primeiro Evangelho que está na Bíblia, São Mateus. No rito temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos, o Ofício da Festa. Então, 21 de setembro é dia de São Mateus. São Mateus, apóstolo e evangelista rico cobrador de impostos, também chamado de Levi. Ele deixou todos os seus interesses mundanos para seguir o divino mestre. E seguiu com entusiasmo. Segundo a tradição, pregou na Palestina e depois na Etiópia, onde recebeu a palma do martírio. Por isso o vermelho aqui. Derramou sangue por Cristo, pelo seu mestre divino. Vamos a mais informações? Eu pesquisei inicialmente na revista arautos.org e agora eu vou para o site do Vaticano. Deixa eu ver o que está escrito. Vamos lá. Levi, ou Mateus, organizou uma grande festa, um banquete para Jesus, que aceitou e participou com seus discípulos. Este gesto causou escândalo entre os escribas e fariseus, porque participaram da festa também publicanos e pecadores. A resposta de Jesus impressionou Mateus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, disse o Nazareno, acrescentando: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mateus, que era pecador, deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12. Seu nome, algumas vezes, foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições consideradas pouco críveis, segundo o site do Vaticano, a sua existência terminou na Etiópia. Na descrição dos 4 seres do Apocalipse, águia, boi, leão e homem, São Mateus é associado àquele com aspecto de homem. As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali o santo é festejado em 21 de setembro com uma solene procissão.
Autor do primeiro evangelho destinado aos judeus, Mateus é autor do primeiro evangelho escrito não em grego, mas quase que certamente em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca um realce no fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Então, temos aqui a revista Ponto Arautos, dizendo aqui que Mateus foi mártir, né? Aqui no site do Vaticano, disse que ele morreu por causas naturais, segundo algumas fontes. Então, vamos nessa do martírio, né? Porque a igreja nos manda utilizar as cores vermelhas. Vamos agora a outro santo de 21 de setembro, São Jonas, profeta. Um livro do Antigo Testamento traz o seu nome. Sua célebre saída do ventre da baleia ou do grande peixe é narrada no Evangelho como um símbolo da ressurreição de Cristo. São Quadrato é santo de 21 de setembro. É do século II, discípulo dos apóstolos. E foi o primeiro apologista, São Quadrato. Santo do dia 21 de setembro é São Castor de Apt. Ele foi bispo do ano 426. Desejoso de explicar a sublimidade da vida monástica aos monges de um cenóbio sob sua jurisdição, na Provença, Castor de Apt recorreu a São João Cassiano e este, a seu pedido, redigiu as célebres conferências sobre os ascetas do Egito. Santo do dia 21 de setembro é São Cadoc, abade. Faleceu no século VI. Cadoc foi superior do mosteiro de Lancarfan, país de Gales. Muitos mosteiros foram fundados em seu nome na Cornualha, Inglaterra, e na Bretanha Menor, França. Santa do dia 21 de setembro é Maura, foi virgem, faleceu no ano 850. Santa Maura foi uma nobre francesa que, por suas orações e seu exemplo, alcançou a conversão do pai, incentivou o irmão ao sacerdócio e despojou-se de suas riquezas no auxílio à igreja. Santo do dia 21 de setembro é o beato Marcos de Módena Scalabrini. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1498. Marcos de Módena Scalabrini foi religioso dominicano, falecido em Pesaro, na Itália. Foi pregador de uma persuasiva eloquência. Reconduziu ao bom caminho muitas almas transviadas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você solicita, que você suplica, que você ora. Às vezes a gente ora, parece que está demorando. Parece que Deus não nos vai atender. Pode ser que Ele não atenda, se for para o nosso bem. Muitas coisas, muitos nãos que recebemos na vida, eu já percebi isso na minha vida, nãos de Deus foram para o meu bem. Uma vez eu estava no Rio, pedi a Deus algumas coisas, no Rio de Janeiro, Ele não me deu. E eu fui ver que isso foi bom para mim, esse não de Deus. Porque se eu estivesse ainda no Rio de Janeiro, pelo tipo de vida que eu iria levar naquele meio, eu já estaria morto. Veja como é que são as coisas. Só depois de muitos anos eu percebi, puxa, aquilo não me foi dado, porque
eu já não estaria mais aqui, talvez minha alma estivesse na tormenta eterna, destinada à tormenta eterna. A gente só percebe isso muito tempo depois. Por que Deus não me deu aquilo que eu pedi? Por que Ele me tirou do caminho que eu queria? Era tão bom aquele caminho. Pense nisso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube onde diariamente responde às nossas dúvidas, canal que leva o seu nome, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A resposta que for melhor não será dada, porque Ele é nosso Pai. Se o Pai terreno quer o bem para o Filho, imagine o Pai celestial, o divino Pai eterno. Pense nisso. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. O significado é o mesmo. Mesmo com Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, com a tônica na última, como nós dizemos, católicos. O significado é: vinde, Senhor Jesus. É o retorno de Jesus. Será a vinda definitiva, última vinda, para o juízo final. O bem ou o mal que nós praticarmos aqui na Terra estará à vista do universo, de uma forma, numa dimensão que não é esta. Não haverá mais esse tempo, esse espaço. Numa dimensão mística, nossos pecados serão colocados para o mundo. Jesus voltará com seus anjos e santos para esse julgamento. Quem quis Jesus aqui na terra, que é o tempo do arrependimento, o tempo da confissão, quem quis Jesus se confessou, se arrependeu e, portanto, irá continuar com ele na eternidade, para sempre, infinitamente. Já pensou o que é isso? É difícil imaginar. Teremos corpos glorificados, seremos como semelhantes a anjos. Semelhantes a Jesus quando ressuscitou, atravessava a parede, estava num local, daqui a minutos estava em outro. Poderemos mudar a nossa aparência? Jesus mudou a aparência, tanto é que os discípulos de Emaús nem o reconheceram inicialmente. Madalena, no dia da ressurreição, também não o reconheceu inicialmente. Já pensou? Então, vamos pensar nisso. Quem for para a tormenta eterna no juízo final é porque não quis Jesus. Não quis se arrepender, não quis se confessar. Né? Se tornou autoconfiante, orgulhoso, soberbo. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e vamos sim nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.